Olá, bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, a gente trazendo grandes nomes do nosso mercado imobiliário, da nossa sociedade, para a gente discutir aqui, debater e mostrar também um pouco da história do nosso mercado. E esse programa é um programa muito especial, porque a gente vai ouvir de uma grande arquiteta, de uma grande urbanista, na minha opinião, a maior do Ceará de todos os tempos, minha amiga Márcia Cavalcante, que acaba de publicar um livro sobre a história dos edifícios de apartamentos aqui em Fortaleza. Uma história maravilhosa e todos nós temos que entender um pouquinho do que aconteceu aqui em Fortaleza, na nossa arquitetura, desde 1935 até os dias atuais. E a professora Márcia Cavalcante, minha amiga, minha irmã, vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês na TV, né? Já depois do sucesso Depois do rádio, a do gente fica rádio, misturando, né? Muito Márcia, obrigada pela oportunidade. Perfeitamente. Márcia, antes da gente entrar no livro, né, que é uma história também, né? É uma forma de... É toda uma história você escrever um livro tão poderoso, tão forte, tão eloquente como aquele que você escreveu, um livro que conta realmente a história da arquitetura cearense de 1935 até hoje. Mas eu queria começar o programa como a gente sempre faz, que é entendendo um pouquinho da tua história, de como tudo começou, como é que a arquitetura entrou na tua vida. Eu desde criança, eu ganhei um concurso de desenho, de arte, e minha mãe olhava e dizia, essa menina vai ser arquiteta. Então eu nem questionei. Então, quando fui fazer vestibular, minha grande dúvida era o que é que eu botava como segunda opção. Mas passei, graças a Deus, na primeira opção e cedo comecei a trabalhar com arquitetura, logo no início da universidade, e já passei por todas as áreas, já fiz urbanismo, edifícios, interiores e gosto de tudo, né? Então é o que eu digo para os meus alunos lá na universidade, que é uma área também que eu me dedico e adoro, que é dar aula, né? Ensinar na universidade. Márcia, você é professora universitária, né? Aqui, e a gente tem que realmente tirar o chapéu, tem que elogiar, porque nem todo mundo, a gente só pensa em trabalhar. Eu, por exemplo, só penso em trabalhar e eu procuro passar para os jovens, para as pessoas, ao longo do meu trabalho. Mas existem pessoas especiais como você que se dedicam a lecionar efetivamente, a ir para uma sala de aula. E a gente sabe que o professor não é bem remunerado no Brasil, mas você, não obstante isso aí, faz questão de passar a tua experiência para os jovens de uma maneira profissional. E você leciona arquitetura de interiores e arquitetura de exteriores, né? Existe alguma preferência sua na decoração ou no desenvolvimento de projetos de empreendimentos? Não, Ricardo, isso é o meu grande dilema, porque como eu gosto de atuar nas duas áreas, são duas áreas que estão sempre abertas para a minha prática profissional. E como eu adoro lecionar também, eu vejo que é uma prática que eu preciso levar para a sala de aula, aquilo que eu pratico, e eu preciso levar para a minha prática aquilo que eu aprendo estudando para ser melhor professora. Então, essa é a razão do livro. Feliz do aluno da Márcia Cavalcante, porque a gente está acostumado, às vezes, a ter professores que eles são muito bons na teoria, né? Mas alguns não têm a prática para poder passar essa experiência. E você consegue unir o melhor dos dois mundos, né? Tanto na prática, já que você é arquiteta atuante, muito atuante, e também na teoria, você é mestra e doutora, né? Aliás, o livro que você escreveu é baseado na sua tese de doutorado. Mas antes de falar do livro, estou me antecipando aqui, eu queria que você saber a tua opinião sobre a questão da arte e da técnica. O arquiteto, bom arquiteto, é aquele que é o artista que nasceu, como você, sabendo desenhar,
Ou tem que ter um estudo da técnica, entender a legislação, entender a questão estrutural do prédio, tem que colocar o prédio em pé, tem que entender de mercado, não pode deixar a ideologia dominar a cabeça e tem que partir para uma questão de livre iniciativa de mercado. Qual é a tua visão e como é que você consegue unir a arte e a técnica? Eu acho que tudo você tem que estudar na vida. Eu digo para os meus alunos o seguinte: você acha que se formando você vai estar pronto? Não. Né? Então, o que acontece com a gente é que a criatividade do arquiteto ela é exercida através do desenho. Aquele desenho, eu aprendi com mais de um professor, que ele vai abrindo suas perspectivas de visão do espaço. Então, é muito importante você fazer uma avaliação do espaço e transformar ele em dimensionamento. E com aquilo, aquela apropriação, unido às técnicas, vai dar o bom produto de arquitetura. Então, o bom produto de arquitetura, ele tem que considerar as técnicas, mas também ele tem que ser bonito, né? A história do Vitruvius, que é o firmitas, utilitas e venustas, né? Bonito, firme e útil, né? Então, como a gente faz um produto que tem que ter utilidade, que vai ter algo funcionando dentro dele, ele tem que estar equilibrado para adaptar essas 3 áreas da ciência. Perfeitamente. Bom, vamos agora nos ater aqui ao livro que você escreveu recentemente, que foi um sucesso, está sendo um sucesso. Aliás, um livro delicioso de você ler. Na verdade, não é nem ler, você vai degustar o livro, porque tem muitas imagens. Você está falando da história da arquitetura dos edifícios de apartamentos residenciais verticais em Fortaleza. É muito legal ver a história. E um homem sem história é um homem sem futuro. Concorda? Então, você dividiu o seu livro, cronologicamente, em 4 fases. A primeira fase você chamou de Gênese e Diversidade. Foi de 1935 a 1959. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase e quais foram os prédios que marcaram essa fase aqui em Fortaleza. Primeiro, a nossa pesquisa iniciou-se tentando descobrir qual era o primeiro edifício de residencial em Fortaleza, porque eu conversava com o professor Liberal de Castro, que é o nosso mestre lá na universidade, e ele dizia que era o edifício Carneiro. Conversava com o outro professor que dizia que era o edifício lá da Praça do Liceu, ali na Jacarecanga. E aí eu comecei a pesquisar e realmente o que acontece é que nem era o Carneiro, nem era na Jacarecanga. O primeiro edifício residencial de Fortaleza, saiu inclusive um textinho na revista do Instituto Ceará, onde eu pesquisei, que era o edifício Belisa, do mestre Mainha, que nem arquiteto formado em arquitetura ele não era. Ele era um prático, um desenhista autodidata. Porém, o edifício Carneiro, ele foi um marco em Fortaleza, porque ele foi projetado pelo Silvio Jaguaribe Ekman, que era um arquiteto que veio de São Paulo, paulista, e a mãe era do Jaguaribe, e o pai era o Carlos Ekman, que era muito famoso, que fez muitos prédios lá em São Paulo. Então, o edifício Carneiro, que pertenceu à família Carneiro, onde funcionou a Silcar, em frente ali à Praça dos Leões, ele foi projetado para ser um edifício residencial, saiu nas revistas de São Paulo de arquitetura como um edifício residencial, mas na realidade ele não foi ocupado como edifício residencial, ele foi transformado em edifício comercial. E lá trabalharam advogados, dentistas. Então eu confirmei isso na pesquisa, por isso que é tão importante a gente ter uma base teórica forte. Confirmei isso na pesquisa e desvendei esse mistério. E a diversidade porque nesse período, né, do início dos edifícios residenciais, a gente teve vários tipos de edifícios junto ao solo, os edifícios multifuncionais, como o Iracema Plaza, o Lorde Hotel, que é empreendido pelos Filómenos Gomes, enfim. Eu levantei essa série inicial de edifícios.
o segundo que você falou, o primeiro foi o edifício Carneiro, ali em frente à Praça dos Leões. Sim. Mas teve um segundo edifício que marcou também essa fase, o que é o edifício Belisa. Belisa, né? É. Belisa, ele fica onde? Ele fica na Edgar Borges, embaixo dele é a Loteria Estadual do Ceará. Ah, tá. Pertinho Esse da marcou Praça da também. Polícia ali. Esses prédios, por exemplo, o Carneiro, qual foi a data dele? 1935. 35, é. Já tinha elevador? Tinha elevador, Olha todos aí. esses tinham elevadores. E o grande problema nosso de a gente não ter mais prédios no centro, porque o centro ele tinha um incentivo a você ter os edifícios residenciais de 11 pavimentos, já naquela época, em 35. Mas por que tivemos poucos? Porque a energia só foi chegar estável aqui, né, era da Light, né, era a diesel. Só foi estável, só foi chegar com a usina de Paulo Afonso em 64, é? É, nos anos 60, É, né? anos 60. Já pensou você tá no elevador, 1935, aí falta luz, se hoje você já fica com claustrofobia, imagina em 1935, você ficar preso no elevador, né? O professor Liberal disse que morava no edifício Ceará, lá na Duque de Caxias, ali pertinho, já lá da Praça São Sebastião, e ele disse que às vezes ele chegava do trabalho morto de cansado e não tinha elevador. Tinha que subir de escada. Tinha que subir de escada. Bom, essa foi a primeira fase, muito legal. O primeiro prédio residencial de Fortaleza acabou que virou comercial, o edifício Carneiro, em homenagem à família de mesmo nome, na família Carneiro, muito conhecida aqui, muito tradicional aqui em Fortaleza, em frente à Praça dos Leões. E agora a gente entra numa segunda fase, segundo a sua tese de doutorado, que é a hegemonia dos sólidos modernos, de 1960 a 1971, 11 anos de fase. Por que essa fase sólidos modernos? O que é que significa? A gente viveu o modernismo no Brasil, que foi muito forte, principalmente no Rio e em São Paulo. Só que o modernismo do Rio e de São Paulo, ele veio muito, muito cedo. Em 1920, nós tivemos o primeiro prédio modernista, que foi o edifício Esté, na Praça da República. E então, esses nossos primeiros, os pioneiros que a gente chama, os arquitetos pioneiros, que Neudson Braga, Liberal de Castro, eles estudaram no Rio e quando eles se formaram, eles retornaram à terra natal. Trouxeram toda a... Então, o professor Liberal, ele trabalhou com Lúcio Costa, na época da montagem do Plano de Brasília. Então, faziam reuniões, não sei se ele trabalhou especificamente no plano. Mas, enfim, ele disse que fazia reuniões com Lúcio Costa. Então, eles trouxeram para o Ceará o modernismo, né, do brasileiro. E aí começaram a fazer esses edifícios no estilo moderno. O estilo moderno, sólido moderno, são aqueles paredões, efetivamente, retilíneos. Eles são retilíneos, eles são em pastilha, eles têm cores, né? Então, um que é muito destacado, o edifício do professor Neudson Braga, em frente ao Banco Central, na Duque de Caxias, que é edifício Palácio Coronado. Ah, tá. Ele é um marco na nossa arquitetura porque ele ensinou a projetar considerando as condições climáticas de Fortaleza. Aqueles pilotismos, aquelas colunatas, com aquelas galerias cobertas, tipo a Avenida São João. E ele confessa para mim que, como não tinha pesquisa de mercado, eles fizeram 3 tamanhos de apartamento. Então, os apartamentos de 3 quartos mais valorizados, os mais caros, jogou tudo pro nascente. Ele jogou tudo para o nascente. Os de 2 quartos para a Avenida Duque de Caxias e os kitnet para trás. Engraçado. Abrangeu 3 perfis. Para não errar no mercado. Não errou e criou a nossa prática de virar os edifícios para o nascente, que até então não existia, Ricardo. Jogavam os prédios para a rua, para ver a rua. Não importa se era poente, se era... Não, o edifício Fortaleza, que é anterior ao Palácio Coronado, ele é todo virado para Duque de Caxias, e não importa se ali é poente. O Ellery, lá na Avenida Abolição, pertinho do Náutico, aquele edifício, ele é todo virado para a Abolição, né, para dentro. Perfeitamente. Se você for ver, mesmo o edifício Arpoador, ali vizinho ao Hotel Imperial, ele tem 2 apartamentos virados para a rua e 2 para trás. Então, em vez dele virar dois para a rua e 2 para o leste, não.
né? Entendeu? Foi aquela singularidade, vamos dizer assim, né? As pessoas trouxeram a universalidade, né? Do modernismo. Do modernismo e adaptaram às condições locais aí, que é o nascente. E aí depois veio a varanda, que é uma peculiaridade nossa e tal. Deixa eu fazer uma pergunta. O edifício Jaqueline, ele tá, aquele da Beira-Mar antigo, ele tá dentro dessa época aqui, dessa fase, né? Sim, ele está nos sólidos modernos. E são dois edifícios que foram também pioneiros nessa questão, que a gente está falando de mercado imobiliário, é muito interessante, porque o professor Marinho de Andrade, que é aquele lá do final, ele é da década de 60, não se falava em apartamento na Beira-Mar. Naquele tempo, a cidade ela estava no centro, estava em Jacarecanga, bairro Roteiro, ali pertinho do Pequeno Grande, e começou-se a vir para a Aldeota na década de 50. Quando abriu a Avenida Beira-Mar em 60, né, que foi aquela Avenida Parque que abriram da Beira-Mar, o empreendedorismo do professor Cláudio Marinho, que tinha vindo de São Paulo, esposo da Guiomar Marinho, pai da Denise Marinho, ele resolveu fazer aquele empreendimento lá, no final da Beira-Mar. Quer dizer, sofreu muito, porque era uma novidade para a época, então os amigos ajudaram, investiram no prédio, assim como o Jaqueline. O Jaqueline, ele tem vários tamanhos, tem apartamentos pequeníssimos, não se sabia o que ia pegar na Beira-Mar, e ele foi lançado e ele passou muitos anos parado. Você vê que o mercado, ele volta, né? As modas voltam. Hoje, existe uma ideia muito forte de se fazer flexibilização de áreas nos apartamentos. Eu tenho vários exemplos aqui que eu posso citar e que tem apartamento. Eu tenho um ali, que é o Beach Class Meireles da Moura do B, tem apartamento de 25 metros quadrados até 60. Vou citar aqui um da BS Par, né, o Flowers tem apartamentos de 60 até de 130. E essa é uma tendência, voltando aí no tempo, né, Márcia? Nessa época né? não se sabia quem queria morar em apartamento da Beira-Mar. E é interessante, falando em Beira-Mar, porque o edifício Arpoador foi empreendido pelo, eu chamo professor, porque ele era professor, Silvio Campos, né? E eu conversei com ele, faleceu há pouco, e ele me explicando como era que ele empreendia e tal, né? E eu levantei as fotos lá no Náutico, lançamento do edifício no Náutico, Atlético Sá, nos clubes, né? Essas coisas assim bem interessantes. E aí o que foi que aconteceu? A dona Iracema, eu não me lembro o sobrenome, que era dona daquela Oliveira, dona da casa onde foi o Center 1. O Center 1 era, em 74, ela vendeu a casa, que era um palacete, era linda, eu me lembro, eu era criança, eu passava nas Ruas do Dumont, aquela casa bem no alto. E comprou 2 apartamentos no Arpoador, de 200 metros, e transformou num apartamento de 400 metros. Uma casa trepada, vamos dizer assim, né? Como diz o bom cearense, né? Então, imagina, ela vendeu essa casa dela em 70, no fim, 73. Certamente ela abriu espaço para muita gente que tinha casa e ir lá morar na Beira-Mar num apartamento de 400 metros. É porque existiam alguns cearenses que tinham apartamento no Rio, né? Que ia passar férias, que tinha apartamento no Rio. Esse período foi o período que eu imagino que você tinha casas boas na Aldeota, né? Os ricos tinham casas boas na Aldeota e tinham apartamentos de veraneio no Rio. Já ouvi falar muito isso. E aí ela fez esse big apartamento na Beira-Mar. E isso mudou o perfil imobiliário da Beira-Mar. Eu conto essa história no livro porque, na minha concepção, foi ela que deu essa alavancada lá na Beira-Mar. Com certeza. Mas eu vou deixar aqui o tema do nosso próximo assunto aqui, que é a terceira fase aí do teu estudo, do teu livro, que é a incorporação do pilotismo. Nós vamos entender o que é um pilotismo, por que ele veio, e essa fase é de 72 a 78. E tem um prédio icônico aqui, que é o Demoselle Bagatelle, que eu queria que você falasse um pouquinho mais fortemente sobre esse empreendimento que, para mim, marcou uma geração inteira. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta já já.
De volta ao programa Flash Imobiliário, nesse bate-papo sensacional, delicioso, eu diria, com Márcia Cavalcante, arquiteta, urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura da UFC, mestra, doutora e autora de livros. E nós estamos falando aqui sobre o último trabalho dela, o último livro dela, que é a história dos edifícios de apartamentos aqui em Fortaleza. Uma história maravilhosa que ela está tentando contar aqui rapidamente, né, Márcia? Vou correr. Vai correr. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui na terceira fase, que é a incorporação do Pilotis. Deixa eu ver aqui, 72 a 78. Fala um pouquinho dessa fase e quais foram os prédios que marcaram nossa cidade. Então, correndo, assim, a cidade era o centro. A aldeota começou a se desenvolver. A elite veio para a aldeota. O que é que aconteceu? Na aldeota, os edifícios tinham que ter térreo e mais 3. Aí eu vou lhe apontar um exemplo que a maioria das pessoas se lembra. Santos Dumont, em frente ao banco, hoje Banco Safra, esquina com Oswaldo Cruz. Aquilo era o exemplo, térreo, os apartamentos no térreo, mais 2 pavimentos. Garagem, era atrás, era no quintal, não tinha espaço para garagem. Então, a cidade começa a adquirir carros e aí os edifícios subiram no Pilotis, que eu digo, né? O que é que acontece? Se coloca a opção de você ter Pilotis sem entrar no índice e se copia o modelo do Rio de Janeiro, que era você ter os prédios soltos do chão para a ventilação cruzar a cidade e tornar aquele ambiente da calçada mais agradável. E aí nós tivemos uma produção muito intensa, porque foi a época dos financiamentos do Banco Nacional de Habitação. Então teve muita produção nesse período e coincidiu que foi o período onde os primeiros arquitetos cearenses se formaram pela Universidade Federal do Ceará. Então temos vários arquitetos Pode que nominar atuaram, alguns? Delberg Ponce de Leon, Fausto Nilo, os Nasceíça não se formaram aqui, mas atuaram bastante nesse período, e eles adquiriram aquela estética de São Paulo do concreto aparente. Então, se você ainda andar na cidade, você vai ver os predinhos, que eu digo, os predinhos que é o apelido carinhoso que as pessoas chamam, que é aquele de térreo e mais 3 pavimentos. Então, esses edifícios povoaram muito ali no Meireles e na Aldeota. Com certeza. Se você for naquela... Tô me lembrando de um agora ali, capaz de ser do Issa aí, do Chico e do Zé, é um ali que fica por trás do LC Corporate. Naquelas ruelas ali. Bem bonitinho. Né, que é todo em concreto aparente. A cara dos anos 70 ali, né, não? Exatamente. Ali na confluência da Senador Vigílio Távora com a abolição, tem vários. Ah, sim, tem sim. um que era da Berma, baixinho. Tem agora uma pizzaria ali, né, que é pelo... exatamente, rapaz. Que beleza, né? Tem uns que estão já condenados a serem substituídos por torres, enfim. Então, esse período, aí você me deu a chamada do Bagatelle e Demoselle. O que é o Bagatelle? Que fica ali, para os mais jovens, ali em frente, o BNB Clube. BNB Clube. Na Santos Dumont. Ali, qual foi a história? De novo, professor Silvio Campos. Ele estava construindo para terra imobiliária, crédimos, e eles faziam quadras inteiras com os bloquinhos baixos de terra e mais 2. E aí, esse empreendedor que veio de Pernambuco, ele trouxe com ele o arquiteto Joaquim Rodrigues, que vai e propõe para a Prefeitura de Fortaleza fazer uma mudança. Em vez de fazer aqueles prédiozinhos baixos, verticalizar mantendo o mesmo aproveitamento. Tu se lembra quantos pavimentos tem aqui? São 12, 13, mais ou menos. Certo. E aí, eles fizeram essa mudança e chamaram de projeto especial e aprovaram. Né? E nesse período também foi aprovado o primeiro edifício em altura na beira-mar, que foi o Hotel Esplanada, do projeto do Paulo Cazé, também concreto aparente. Então, desse período da década de 70. Certo. Então, isso aí finalizou essa fase e entrou na fase que você chama de consolidação das torres. Fortaleza Cosmopolita, Fortaleza Grande.
Explica aí rapidinho um pouco dessa fase aí. Apesar desses dois projetos terem sido aprovados como projeto especial no início da década de 70, em 79 foi que entrou a lei onde se poderia verticalizar em Fortaleza, que foi uma lei criada por profissionais locais, Luciano Guimarães participou, Delberg, e aí eles implantaram 15 pavimentos na aldeota e 18 na beira-mar, 48 metros na aldeota e 72 na beira-mar. Então, foi desse período que a gente tem aquele perfil da beira-mar, daqueles edifícios residenciais, que aí a gente junta com a valorização da beira-mar. Eles implantaram um índice de aproveitamento maior e uma altura maior. Então, para quê? Era para os hotéis, né? Para colocar hotel na beira-mar, para incentivar. Então, o hotel ainda poderia fazer um índice ainda maior, era índice 4. E aí, a gente tem aquela consolidação ali e coincidiu com uma alegativa e um pouco de insegurança. E aí, os grandes proprietários, a elite, né, que a gente chama, saiu de suas casas enormes na aldeota para esses apartamentos enormes. Big apartamentos também. Big Vamos apartamentos. citar dois exemplos aí que marcaram essa fase. Eu acho assim, o mais significativo é o Solar da Praia, na esquina, onde... Solar da Volta. Solar da Volta, desculpe. Que foi da Idibra, construído pela Diagonal, projeto Luiz Fiuza. O projeto Luiz Fiuza, que era o maior na cidade, né? Era enorme. 750 metros quadrados. Que... Até hoje é valorizado, né? Tá lá. Exatamente, uma arquitetura de qualidade, né? Márcia, você termina seu livro com essa fase, né? Com essa quarta fase. Deixa eu só citar, a gente termina essa fase, né, que é 86, exatamente com a mudança do estilo. Quando o Delberg faz aquele edifício Atlantis, ali na volta da Jurema, que tem aqueles buracos na fachada, né? Que a gente vem olhando e avista o Granville, que é do Bossói, que ainda é do concreto aparente, e o Atlantis do Delberg. Então, ali eu resolvi parar. Tem um pouco de biofilia no Granville, né? Plantas ali, aquelas jardineiras. Aquelas jardineiras com as plantas caindo. Essa biofilia de hoje, que está retornando, ela foi muito forte na década de 70. Porque exatamente foi a época do petróleo que ia acabar, onde a gente começou a valorizar o meio ambiente, o meio verde, né? A época do pró-álcool. Que está faltando agora. Vamos falar muito, não, senão vamos descobrir nossa cidade. Márcia, o programa está acabando, só temos aí 2 minutinhos e eu queria te fazer 2 perguntas, tá? Na verdade, é uma pergunta e deixar você à vontade para o seu recado final, falando um pouquinho para os jovens. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: será que a gente não está entrando numa nova fase? Seria, vamos dizer assim, um prolongamento aí, a extensão do teu livro, que é a fase dos arranha-céus, Fortaleza com prédios de 50 pavimentos. Eu não vou entrar agora nessa discussão de verticalização ou não. Eu sou a favor de quanto mais alto, melhor. O céu é o limite, mas eu não quero extrair isso de você e entrar nessa discussão com você. Eu quero só que você... saber de você se você não acha que essa é uma nova fase que daria aí um novo capítulo aí para o seu livro. Sim, uma nova fase. Inclusive, a gente está com projetos junto de iniciar uma nova pesquisa nessa área, exatamente para estudar, né, esse fenômeno urbano que é essa elevação dos índices, da altura na cidade de Fortaleza, né? Seguindo o exemplo mundial, né? Como viver a 170, 200 alturas, metros de altura, né? Com a nossa ventilação. A gente pode fazer um novo programa só sobre esse fato, que é muito interessante. Mas, Márcia, estamos chegando ao final do programa. Eu, sinceramente, agradeço muito a tua presença. Você já esteve conosco no rádio, foi um sucesso absoluto. Tenho certeza que está sendo hoje também aí para os nossos telespectadores. Afinal de contas, a gente ouvir história, né? Ouvir histórias é muito bom, né? Ainda mais da própria autora desse estudo que foi feito aqui sobre o mercado residencial vertical de Fortaleza. Então, eu te dou aí 30 segundinhos para o teu recado final e também, da altura da tua experiência, qual é o segredo do sucesso de vida e profissional da Márcia Cavalcante? Qual é a lição que você daria aos mais jovens
que estão te assistindo nesse momento? Bom, primeiro eu queria dizer que esse livro era um sonho que eu tinha. Eu fiz uma tese de doutorado, meus alunos têm acesso através dos repositórios da universidade, mas eu queria tornar esse assunto mais acessível à grande população, porque eu acho que a história urbana da nossa cidade, esses edifícios impactaram bastante e conhecer a nossa história é essencial para a gente se colocar como pessoa, como cultura e valorizar a nossa cidade Fortaleza, que é tão bela e tão agradável de morar. Segundo recado para os jovens, né? Eu convivo com os jovens e eles me dão lições de vidas, são pessoas cheias de esperança, com muitas certezas, e eu aprendo com eles. E o que eu digo é que você trabalhar no que você gosta e se dedicar e suar e esperar, fazendo a coisa certa, com certeza você vai se realizar, né? Então eu acho que uma coisa é a realização pessoal, é o que a gente tem de mais importante e é o que a gente leva da vida. Trabalhar muito e fazer o que gosta. Fazer o que gosta, às vezes, é mais difícil, né? Nesse mundo moderno que você tem que se adequar às situações da vida, acaba você entrando em algo que você não gosta muito, mas você trabalha muito, às vezes até se dá bem, mas não vai ser feliz. Para ser feliz, segundo Márcia Cavalcante, faça o que você gosta e trabalhe muito, que você vai se realizar pessoalmente e você se realizando pessoalmente, você vai ser uma pessoa feliz. Esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje. Muito legal, muito especial, falando de história, a história da arquitetura aqui de Fortaleza, dos prédios residenciais, com a nossa amiga Márcia Cavalcante. A gente volta no próximo sábado, 9 da manhã, com grandes nomes do nosso mercado imobiliário. Muito obrigado a todos, bom sábado, bom final de semana.